Uma matéria especial histórica aqui dos 25 anos da exposição da TV Câmara, a gente aproveita o comandante-geral da Polícia do Estado de São Paulo lá em junho de 2013. A gente tem registros aqui no nosso material também da invasão aqui interna do prédio, milhares de estudantes cercando o Poder Legislativo Municipal. Meira, hoje o vereador, era o comandante-geral da Polícia do Estado de São Paulo naquele instante. Só para a gente lembrar ao público que às vezes a história escapa da nossa memória, né? Qual era a circunstância, o início do embrião daquilo que é considerado nos últimos tempos como a maior manifestação popular do país? Naquela época, legitimamente, eu falo legitimamente porque a reivindicação era legítima, o movimento Passe Livre, ele foi às ruas porque houve um aumento da tarifa de ônibus. E a tarifa de ônibus na região da capital e na região metropolitana, de uma certa forma todo o complexo ali, ele envolve tanto o governo do estado quanto a própria prefeitura municipal. Não é algo que depende exclusivamente do prefeito de uma ou outra cidade, mas depende de uma ação de governo do estado e governo municipal. E na época era Geraldo Alckmin, governador do estado, e Fernando Haddad, prefeito municipal. Aí houve, por deliberação, um aumento na tarifa de ônibus de R$ 3,00 para R$ 3,20, e aqueles 20 centavos, de uma certa forma, foi o que o movimento Passe Livre levou pessoas às ruas para protestar por esse aumento, né, pedindo, inclusive, a isenção de tarifa para os estudantes. E aquilo ali, de uma certa forma, pegou corpo, porque naquela primeira manifestação, que foi no dia 6 de junho, a primeira, reuniu já um grupo considerável de jovens que foram às ruas, e a Polícia Militar, em especial na região central da capital, ela está habituada a participar de manifestações, mesmo porque o direito a se manifestar e o direito de se reunir é garantido pela própria Constituição, é um direito do cidadão, né? Está lá no artigo 5º. Só que também tem um detalhe, né? A polícia, por que ela se faz presente nessas manifestações e se fez presente naquela época? Porque você não pode, por exemplo, interromper uma avenida paulista de um dia para outro sem avisar previamente as pessoas. Por quê? O direito seu de manifestar e o direito seu de se reunir não pode contrapor com o direito de ir e vir das pessoas. Então a polícia precisa fazer uma mediação desses conflitos, né, de interesses, permitir que as pessoas se manifestem, mas também permitir que as pessoas tenham o direito de ir e vir. Então começou ali, na verdade, essa negociação, isso foi feito naturalmente. Só que na manifestação, no dia 6, surgiu algo inesperado para todos nós, que foi um grupo de jovens travestidos de roupas escuras, de roupas pretas, normalmente eles com uma mochila nas costas, com máscaras já preparadas, máscaras para poder evitar que eles inalassem gás lacrimogêneo, e eles vieram com os apetrechos básicos de um black bloc, que era pedra, coquetel molotov, um estilingue, né? E com qual objetivo? O objetivo é de atingir prédios privados, em especial bancos privados, né? Para poder, de uma certa forma, mostrar a marca deles ali, a revolta, a indignação deles com o capitalismo. Haja vista que o grupo Black Bloc é um grupo anarquista, não tem hierarquia, não tem voz de comando e não tem negociação com eles. E esse grupo acabou, de uma certa forma, se infiltrando junto aos estudantes do movimento Passe Livre, e ao final da manifestação, que estava transcorrendo de forma tranquila, eles começaram a depredar, principalmente prédios privados, e também isso seguiu com prédios públicos também. Então, aquilo ali para nós chamou a atenção, porque a polícia não estava assim, não é que não estava preparada, não existia uma perspectiva da polícia naquele dia de resultar uma final de manifestação com atos de violência, com atos de vandalismo. Aquilo, de uma certa forma, deu uma repercussão, e isso pulverizou não só para a capital, mas também para outras capitais, outras cidades do país afora. Mas aí nós tivemos uma grande manifestação, que foi no dia 7, depois uma no dia 13, bastante assim, acirrada, porque houve por parte dos manifestantes uma agressão aos policiais militares. Houve o devido uso necessário progressivo da força. O que é o uso progressivo da força? Você inicia com o diálogo. Se o diálogo não for possível, você usa a sua força não letal. O que é força não letal? É bala de borracha ou elastômero, bombas de gás lacrimogênio, bombas de efeito moral, que é exatamente
técnicas não letais para não agredir, não tirar a vida de ninguém. Em que pese os policiais usarem arma de fogo, nós não tivemos, nesse saldo de manifestações, nenhuma morte por emprego de arma de fogo. O que significa dizer que a polícia usou progressivamente a força e nunca chegou à necessidade de ter ao extremo de usar uma arma de fogo. Quase foi necessário, numa das ações em que tentaram, por exemplo, subtrair, roubar a arma de um comandante, de uma tropa, né, em que um policial que estava com ele se viu na obrigação de efetuar um disparo para o alto, com o objetivo de resgatá-lo e recuperar a arma. Então, esse foi o único incidente em que houve registro de um disparo de arma de fogo. Lembrando que a tarifa foi reduzida, mesmo assim, as manifestações continuaram e foi até 2014, durante a Copa do Mundo, que foi praticamente a última manifestação, quando tentaram impedir que torcedores usassem o principal modal para chegar ao estádio da Arena Corinthians, que foi o estádio que teve o primeiro jogo da Copa, que era o modal de trem, que era o modal do metrô, né? Que ele praticamente absorveu 90% do transporte dos torcedores que foram ao estádio do Corinthians. Então, se eles conseguissem interromper esse trem ali no Tatuapé, que é ali que havia uma grande concentração de manifestantes, de uma certa forma nós poderíamos ter um prejuízo e nem sequer ter o jogo de abertura da Copa. Então, para você ter uma ideia, naquele dia, só naquele dia, ao longo do trecho da Estação da Luz, da Estação República, até a Estação Itaquera, nós colocamos 2.000 policiais militares ao longo do trilho. Holofotes para o mundo. Holofotes para o mundo. E aí nós conseguimos, com a ação do choque, da cavalaria, do canil e do batalhão de choque da capital, conseguimos evitar que essas pessoas progredissem, chegassem até o modal, até a estação de trem, a estação de metrô ali no Tatuapé, e também na Radial Leste, que era o modal viário, que eu tinha ali um modal por meio de transporte de carros, ou seja, Radial Leste, estação de metrô, ou seja, trilhos do metrô e a própria Marginal Tietê. Eram os 3 caminhos, os 3 modais que tinham disponível naquela ocasião. Nós conseguimos evitar e, de uma certa forma, a abertura da Copa aconteceu e aí o não vai ter Copa foi por água abaixo, ou seja, teve Copa. Coincidentemente ou não, para fazer uma natural consequência aqui de tempo e espaço, a gente está aqui há 10 anos em 2023, em junho, discutindo manifestações. Acabamos de ter o 8 de janeiro, embora não tenha composição de natureza, de origem desse movimento, de novo uma discussão no país sobre o papel das forças do Estado. Quando contém, tem uma reação. Quando não contém, como em Brasília, aí ela é submetida às críticas e isso está ainda permeando a nossa discussão nesse momento. Eu entendo, Nelson, que já é tarde, mas ainda é possível, porque o Congresso Nacional existe para isso, da necessidade de você regulamentar o direito à manifestação. O direito à manifestação e o direito à reunião, em que pese ser um direito constitucional, ele também tem que ser suas regras. E como que funcionam essas regras? A exemplo do que acontece em países de primeiro mundo. Como que funciona lá? Em alguns países, não estou dizendo que isso vai ser implantado, mas nós temos que copiar alguns modelos já vigentes. Mas, por exemplo, eu tenho direito a me manifestar. Eu tenho que comunicar às autoridades competentes ali daquele território, em especial a Prefeitura Municipal, em especial a Polícia Militar que faz o policiamento preventivo. Para quê? Para ter horário para começar, para ter horário para terminar e trajeto previamente estabelecido. Ou seja, você garante o direito dessas pessoas se manifestarem, mas ao mesmo tempo não prejudica o direito de ir e vir das demais pessoas. Só para você ter uma ideia, na Avenida Paulista, ali tem mais de 40 estabelecimentos relacionados à saúde. Ou seja, há um prejuízo quando você interrompe a Avenida Paulista enorme. Quando você faz uma interrupção com antecedência, quando nós temos grandes eventos lá, as pessoas já fazem, os próprios agentes de trânsito do município fazem a devida alteração de itinerários e permite as pessoas se locomoverem tranquilamente. O problema é quando você tem uma interrupção sem aviso prévio.
Isso que é o problema. Então, há necessidade, ao meu ver, de uma regulamentação desse dispositivo constitucional por meio de uma lei complementar, no sentido de que tenha regulamentação para essas manifestações, com horário para começar, horário para terminar, o responsável. Não se discute o objeto, qual é a verdadeira motivação para o evento. Isso não é problema. Eu acho que o direito do cidadão prevalece sobre o direito do Estado, nesse caso, né, porque é o direito da maioria. Mas nós temos que regulamentar isso, ou seja, acesso, horário para início, horário para término e itinerário previamente estabelecido. Muito obrigado ao vereador Coronel Meira, que ajudou a gente aqui nos 25 anos da TV Câmara a rememorar os fatos importantes relacionados ao nosso papel.